Amados irmãos, culto de missões, tenho certeza que Deus tem uma palavra do céu para você nessa noite. Queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4 e iremos até o versículo 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim veio a mim, glória a Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Pode se sentar. Você está achando que quer tocar? Glória a Deus. Amados irmãos, Jeremias ele tem uma missão. Só tem uma missão real e verdadeira aqueles que são escolhidos por Deus. É difícil entender às vezes a missão, porque para entender a missão é necessário enxergar o propósito. E na maioria das vezes o propósito ele é muito maior do que os recursos. O propósito é muito maior do que as forças. E às vezes, quando olhamos para o propósito, precisamos confiar naquele que nos chama, naquele que nos levanta, naquele que nos capacita. Porque na maioria das vezes, quando olhamos para o propósito é muito grande. E quando olhamos para nós, somos muito pequenos. E na maioria das vezes, quando olhamos para o chamado, olhamos para dentro de nós e não encontramos em nós a capacidade que é necessária para enfrentar o processo até encontrar verdadeiramente o propósito. O interessante de Deus é que, mesmo que a gente não encontre em nós aquilo que é necessário, Deus olha para nós e nos capacita de uma forma que nem nós mesmos entendemos. O que eu quero dizer é que quando você olha para você, você não encontra em você aquilo que Deus encontrou.
noite é que ser um instrumento de Deus não é necessário que eu seja o homem ou a mulher mais talentoso ou mais talentoso da face da terra. Para ser um instrumento de Deus na terra, é necessário que eu me submeta à sua palavra e à sua vontade. Para cumprir a vontade de Deus na terra, eu preciso entender que eu não vou vencer segundo a força do meu braço, mas eu vencerei porque tem um Deus que anda ao meu lado e caminha junto de mim. O que eu quero dizer nessa noite aqui neste lugar é que às vezes você olha para você não entende o propósito, ou até mesmo você olha para dentro de você e não se sente capacitado ou capacitada para exercer aquilo que Deus te chamou. Eu quero dizer, não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Eu quero dizer, não é pelo dom que você tem, não é pelo talento que você carrega, mas é pelo nome de Jesus que as portas se abrem ao meio do caminho, é pelo nome de Jesus que as muralhas se desfazem sem você colocar sua mão em uma pedra sequer. É no nome de Jesus que os gigantes se curvam diante da vida para que você possa passar e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero dizer, quando você não encontrar em você aquilo que você procura, eu quero dizer para você, tem um Deus que te escolheu e ponto final, Ele te escolheu e ponto final, Ele é contigo. Onde você colocar os seus pés, Deus também está colocando nele. Onde Ele te guiar, eu quero dizer que Ele é o primeiro. Eu quero dizer que antes que a palavra saia da tua boca, antes disso, ela já saiu do céu. Jeremias é alguém que foi escolhido por Deus. Só entenderemos o propósito quando entendermos que é necessário enfrentarmos os processos no meio do caminho. Os milagres só podem ser vividos para aqueles que acreditam em milagres. Uau, cara, isso é tremendo. É preciso que você entenda que você é um instrumento de Deus. Parece que é muito simples. Jeremias está confuso porque ele diz: veio a minha palavra do Senhor, me separando, me colocando em uma posição diferente dos homens. É verdade, Deus te separou. É verdade, Deus te separou e Ele tem te colocado em uma posição diferente dos homens. Só que às vezes a gente não entende porque, na maioria das vezes, a gente acha que vai enfrentar os processos sozinhos. E na verdade, primeiro Deus trata o coração de Jeremias. Primeiro Deus, Ele precisa mostrar para Jeremias que antes que o nome dele estivesse na terra, o nome dele já estava no céu. O Senhor vai dizer: Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te conheci. Será que você entende? Antes de você aceitar Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador, o Senhor Deus já te conhecia. Cara, meu Deus, isso é poderoso demais, porque a gente não entende o propósito. Antes
Antes que o seu papai e sua mãe colocassem o teu nome, Deus do céu já falava o teu nome para os anjos. E aí Deus diz: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre, do ventre dela, eu te separei, eu te santifiquei. Talvez você não entenda por que tanta luta, por que tanta batalha, por que tanta muralha, por que tanto deserto, por que tanta tempestade, porque antes que você saísse do ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido, o Senhor já tinha te separado, o Senhor já tinha te santificado. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu nesse tempo para ser um profeta das nações. O Senhor te escolheu nesse tempo para profetizar. Aleluia. Em meio às trevas, profetizar a luz. Você precisa entender que você é um instrumento de Deus na terra. Você precisa entender que você é alguém que foi gerado por Deus. Você que está aqui nessa noite, você é a imagem de Deus. Você é a coroa da criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é o único ser na terra que tem a terra e o céu dentro de você. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer: e formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu quero dizer que você não é qualquer um. Você é filho, você é filha de Deus. Você é alguém que foi gerado por Deus. Deus te escolheu. Eu vou dizer de novo: Deus te escolheu para ser um portador da glória dele, um portador do Espírito Santo. Já imaginou o que é ser portador do plano de Deus? Já imaginou o que é carregar a presença de Deus dentro de você? Você é um instrumento de milagres de Deus na face dessa terra. E aí eu torno a dizer: antes que o teu nome fosse escolhido na terra, ele já tinha sido escolhido no céu. Aleluia! Eu preciso que você entenda nessa noite. Às vezes queremos fugir, mas Deus já te conhecia antes que você fosse formado. Deus já tinha um propósito especial sobre a tua vida e sobre a tua história. Jeremias olha para a sua missão e ele tem. Na maioria das vezes, a missão vai requerer de nós grandes sacrifícios. Na maioria das vezes, a missão que Deus coloca sobre cada um de nós vai querer muitas renúncias. Por isso Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você precisa entender que para ser um instrumento de Deus na terra, você vai ter que renunciar a coisas. Você vai ter que abrir mão de coisas para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas.
olha e se impressiona com o título, mas não entende que por detrás de um título tem um processo. A gente não entende que um lugar de destaque também é um lugar de cobranças. A gente não entende que uma posição é um lugar também de renúncias. E eu entendo Jeremias, porque quando Deus tem uma mensagem para ele, mostrando a sua missão, ele tenta se esquivar, ele tenta fugir. Por quê? Porque não é fácil ser um instrumento de Deus, ser alguém que carrega uma missão, ser alguém que carrega uma mensagem. Então Jeremias diz: Senhor, eu sou como uma criança. Além de ser como uma criança, eu também não sei o que falar. Na maioria das vezes, tentamos fugir da direção de Deus em nossas vidas. Queremos uma resposta, um milagre imediato. Queremos um Deus que abre portas, mas não um Deus que é Senhor e Salvador da minha vida. E aí eu olho para Jeremias dizendo: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei o que falar. E às vezes olhamos, achamos que alguma coisa acontece porque somos nós que fazemos. Eu quero dizer para você: não sou eu e nem você, mas sim o Espírito Santo de Deus. Então Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, não digas, eu sou uma criança. Sabe por que, Jeremias? Porque onde você estiver, você entende a profundidade disso? Ou você acha que tem horas que a gente não quer desistir? Ou você acha que tem hora que os profetas, sacerdotes, levitas, aqueles que carregam a preciosa semente, gemendo e chorando, não querem parar? Mas quando nós pensamos em parar e em desistir, vem uma voz: não se preocupe, porque onde você colocar os seus pés, eu também serei contigo. Cara, isso é poderoso demais. Eu preciso que você entenda: não importa onde você vai estar, não importa o cenário de caos, não importa a dor, a dificuldade, onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor também estará contigo. O interessante é que, quando Jeremias diz que é criança, o Senhor diz: Jeremias, não se preocupe com isso, eu estarei do seu lado, eu serei o seu testemunho. Só que tudo bem, Jeremias vai em si: Senhor, tudo bem, o Senhor vai estar comigo, mas como que eu vou falar? O que vai sair de dentro de mim? Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, fica tranquilo. Jeremias está parado, mas o texto é fiel. Diz que Deus, estendendo a sua mão,
Hoje, no nosso tempo, o profeta é aquele que revela não a vontade de Deus, mas a sua vontade. Isso me preocupa muito, porque é muito sério quando alguém diz: assim diz o Senhor. Eu estava lendo um pouco mais à frente, um dos falsos profetas se levanta contra Jeremias. Estava lendo ontem à noite. E ele era um profeta, mas ele começa a proferir mentiras em nome de Deus. Ele começa a falar para o povo aquilo que Deus não disse. Jeremias ouve aquilo, vira as costas e começa a sair. Mas o Senhor incomoda o coração dele. Jeremias fica, aponta o dedo para o falso profeta e diz: assim diz o Senhor. Se as tuas palavras não se cumprirem no tempo determinado, o Senhor te visitará e todo mundo saberá quem é o Senhor, porque Ele mesmo, o Senhor, te ferirá e tirará você da face da terra. O tempo passa, o tempo da profecia passa, ela não se cumpre. O falso profeta é ferido e morre. Os profetas desse tempo, a maioria deles, carregam suas próprias mensagens, porque em suas próprias mensagens elas têm suas próprias convicções. Mas o profeta de Deus, ele abandona o seu eu para que a vontade de Deus se manifeste na vida dele. Porque todo profeta de Deus, ele precisa sentir aquilo que Deus sente. Ele não entrega aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus manda entregar. Os profetas do nosso tempo são formados em banquetes, em palácios. Mas quando eu vou para a palavra, os profetas do Senhor eram formados em prisões, viviam de pão e de água. Cuidado quando você apontar o dedo para alguém e dizer: assim diz o Senhor. Porque a incumbência do profeta é trazer de Deus para os homens. O sacerdote não, ele leva dos homens para Deus. Mas não, o profeta é o porta-voz de Deus para os homens. Peça a Deus na tua vida um profeta, para que a palavra de Deus possa andar do teu lado todos os dias da sua vida. Você precisa entender que na terra você é o porta-voz de Deus, não das suas vontades. Você pode dar direção à vida das pessoas. O que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu preciso de alguém que carregue a minha mensagem dentro dele. Cara, você entendeu o que eu vou dizer? Eu vou dizer de novo. Sabe o que Deus está precisando nesse tempo? Não é de grandes pregadores, pessoas eloquentes, pessoas que dão show, não. Deus está procurando no nosso tempo pessoas que carregam uma mensagem do céu dentro deles. Você é a voz de Deus para esta geração. Jeremias precisava entender que naquele tempo ele era o porta-voz de Deus. Eu quero dizer que você é o porta-voz de Deus para essa geração.
importa o lugar que você esteja, não importa a condição que você esteja vivendo, não importa o dom que você tem ou o talento que você carrega, mas sim aquilo que pulsa, que clama, que brada dentro de você. Você precisa entender que você é o porta-voz de Deus para esta geração. Eu posso melhorar. Você é o porta-voz de Deus para a tua casa. Às vezes a gente quer que coisas mudem, mas como alguém que carrega algo de Deus dentro de si e se cala? Como haverá mudança na sua vida se você não está disposto a lutar por aquilo que é a verdade? Como que você quer que um milagre aconteça na vida das pessoas se você sucumbe dentro de você à voz de Deus e dá lugar à voz da sua razão? Como que a palavra vai transformar, curar e libertar se ela está escondida em um lugar que você não deixa ela sair? Como que você quer mudanças se você não cumpre o papel no seio da tua casa? Falei com um amigo hoje, o nosso maior ministério está pregando aqui, porque se for eu perdi a minha batalha. O nosso maior ministério é a nossa família, a nossa casa. Portanto, Paulo vai dizer em uma de suas cartas: poderá o homem governar ou cuidar das coisas de Deus se ele não governa e nem cuida da sua própria casa? Se você não é o porta-voz de Deus dentro da tua casa, você quer ser o porta-voz de Deus na vida de quem? Se você não tem coragem de corrigir coisas que estão erradas no seio da tua família, você quer corrigir quem? Você quer dar direção para quem? O primeiro conserto é dentro da nossa própria casa. A gente precisa limpar a sujeira. Tem um filme na Netflix que eu quero ver, do Bradley Cooper. Ele toma um remédio, existe esse remédio, que dá um up na mente. É uma explosão tão grande de sabedoria que dá na mente do ser humano, e ele toma esse remédio. Sabe qual é a primeira coisa que ele vai fazer com essa explosão da mente dele de sabedoria? Ele vai para dentro da sua casa e começa a limpar toda a sujeira, consertar tudo aquilo que precisa ser consertado. Quer ser um instrumento de Deus? Seja um instrumento de Deus na vida, primeiramente, do seu cônjuge. Quer ser um instrumento de Deus? Seja um instrumento de Deus na vida dos seus filhos. Ser profeta não é estar na igreja com o dedo apontado. Ser um profeta é ser submisso à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente acha que ser profeta é apontar dedos. Isso não é ser profeta, isso é ser hipócrita. Porque antes de corrigir os de fora, primeiro eu preciso corrigir os de dentro. Antes de apontar dedos, se fosse eu seria diferente. Como seria diferente se na tua casa está tudo errado? Seria diferente o quê? Ah, se fosse eu, poxa, seria muito mais legal. Seria mesmo igual na tua casa? Tudo em desordem. Me faz lembrar de Eli. Alguém se lembra de Eli, o sacerdote? Tudo errado na casa dele. Aí Deus vai e diz: Eli, cria vergonha na cara, conserta a tua casa. Não adianta estar ministrando bênção, falando meu nome, se está tudo errado dentro da tua casa. Eli cruza os braços e deixa a vida me levar, né? Assim falei. E a vida vai levando mesmo.
E Deus diz: ele não tem problema. Eu já estou levantando alguém que me adora em espírito e em verdade. Não tem problema, Eli. O profeta tem uma mensagem de Deus. Não é uma mensagem só de juízo, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que salva. É esse profeta que Deus está procurando nesse tempo, que carrega a boa mensagem, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje todo mundo fala o que quer e aquilo que pensa. É muito fácil falar o que quer e aquilo que pensa. Mas entenda uma coisa: aquele que serve a Deus, ele precisa ter compromisso com aquilo que sai da sua boca. Você está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque às vezes a gente fala o que quer dentro da nossa casa, no nosso trabalho, e acha que ninguém está vendo. Mas o mundo espiritual te conhece, filho. Aqueles que servem a Deus precisam ter compromisso com aquilo que sai da tua boca. Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da palavra. Então quer dizer que a palavra ela pode curar, mas também ferir, levantar, mas também derrubar, dar vida, mas também matar pessoas. Tenha compromisso com a palavra que sai da tua boca. Tenha compromisso com aquele que te escolheu e que te chamou para um propósito. Tenha compromisso, tenha responsabilidade com o reino e na palavra. Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 3, versículo 11: como pode uma fonte jorrar dois tipos de água? Quer saber quem eu sou de verdade? Não é perguntar para o pastor, não. Pergunta para minha esposa quem eu sou. Ela vai falar para você quem eu sou de verdade. Sabe por quê? Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água doce, ou é água amarga. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus levanta Jeremias, Deus estava levantando alguém para curar o coração do seu povo. Deus estava levantando alguém que teria compromisso com a sua palavra. E aí eu entendo Jesus dizendo, está em Mateus 15, 18: a boca fala do que o coração está cheio. E aí eu entendo o que a palavra diz no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde está o seu coração? Nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Porque onde estiver o seu tesouro, só fala das coisas do mundo, só anda com gente do mundo, só compartilha coisas do mundo, só pensa nas coisas do mundo. Onde estiver o teu coração, está o seu tesouro.
ser profeta? Quer ser um instrumento de Deus na terra? Quer ser um manancial de água para aquele que tem sede? Como Paulo diz, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto você está aguardando aí, talvez, o seu próximo empreendimento, ou uma troca de carro, ou uma reforma da casa, sabe o que eu estou pensando? Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus! Buscai as coisas que são de cima. Cuidado, cuidado. Hoje nós encerramos aqui uma aula de liderança com maturidade. Cuidado para você não dar lugar à voz do seu coração quando você tiver que instruir pessoas que foram enviadas por Deus. Sabe qual é o problema dessa geração? A gente quer ficar bem com todo mundo. A gente quer sair bem na foto com todo mundo e às vezes a gente prefere ficar bem com todo mundo do que entregar a mensagem que vem de Deus. E aí quando eu olho para Pedro, Pedro vai dizer: mais importa agradar a Deus do que os homens. Não tem como ser um instrumento de Deus na terra e ficar bem com todo mundo. Vai ter momentos em que você vai ter que ferir para que as pessoas possam verdadeiramente serem curadas. Você não entendeu? Olha só, vai ter momento que o machucado vai ter infeccionado. O machucado está infeccionado, está tudo infeccionado ali, só tem um jeito daquilo ser curado. Você tirar a casca e jogar o remédio. Faz uma coisa, tira a casca, o remédio é Jesus Cristo. Ele cura, ele liberta, ele transforma. Você precisa entender a sua missão e o seu chamado. Para de dar desculpa para Deus. Quer que Deus faça e aconteça na tua vida. E o que você tem feito? A gente quer um Deus que nos sirva. E esquecemos que nós precisamos servir esse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que pessoas ficam no mesmo lugar em toda a sua vida? Elas não saem do lugar, elas permanecem no mesmo lugar, literalmente, porque elas não se posicionam. É necessário se posicionar. O que eu quero dizer é que chegou o momento de você se posicionar. Chegou o momento de você entender o seu chamado. Chegou o momento de você assumir a sua identidade no reino de Deus. Filhos, você precisa entender o que vale a pena. As guerras que você pode escolher lutar. Tem pessoas lutando guerras que não valem a pena lutar. Enquanto você luta as guerras que você escolheu com suas próprias mãos lutar, as guerras verdadeiramente que você precisa lutar, você tem deixado de lado, porque afinal de contas você trouxe tanta coisa para a tua vida. E na hora de ser usado por Deus, você não tem forças. Você está cansado, e eu vi uma mensagem essa semana sobre o cansaço. O cansaço tem roubado ministérios. O
cansaço tem destruído propósitos, porque na verdade o cansaço rouba o teu tempo de qualidade com Deus, de ser usado por Deus. Por isso eu não entrego os pontos. Por quê? Porque da mesma forma que eu entrego para os homens, eu não posso entregar menos para Deus. Porque seria uma vitória para o diabo olhar para mim e falar: está vendo? Está cansado, né, filho? Então você não pode. Está cansado, né, filho? Então você não vai. Então não. Eu estou posicionado. Eu sei aquele que me chamou. Eu sei quando eu coloco os meus pés, Ele já está naquele lugar, porque Ele me levantou. O que eu quero dizer para você: você precisa escolher nessa noite em se posicionar diante do reino de Deus. Jeremias não entendia a magnitude daquilo que estava acontecendo, mas Deus afirmou algo poderoso para ele. Onde ele colocasse os seus pés, os pés de Deus já estariam naquele lugar. Eu quero dizer, não tenha medo de mergulhar, talvez podemos conjecturar aqui, no rio de Deus. Não tenha medo de assumir a sua identidade no reino de Deus. Não tenha medo de se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu quero dizer nessa noite é que nessa noite você precisa fazer escolhas, mas a tua vida não tem replay. A qualquer momento os teus olhos podem se fechar sobre a terra e você pode estar diante de Cristo. E o que você vai falar para Ele? Eu não tive tempo, eu estava cansado, eu não te conhecia. Ele vai dizer: você não me conhecia, mas eu te conhecia, eu te escolhi. E onde você estava? O que eu quero dizer nessa noite é que Deus quer que homens e mulheres se posicionem de verdade. O que Deus quer nessa noite é que a igreja dele se levante em direção a um propósito maior do que as suas próprias forças. Eu quero dizer, não é pelo teu dom, não é pelo teu talento, não é por aquilo que você acha que sabe, mas é por aquele que desceu do teu trono, está vivo e permanece vivo para todo sempre. O que eu quero dizer nessa noite: ou você vai viver uma vida de verdade, ou você vai continuar vivendo essa vida medíocre e miserável. Eu quero dizer que tem um Deus que te chamou. Eu quero dizer que esse Deus que te chamou, Ele está vivo, permanece vivo para todo o sempre. Chegou o momento de você se levantar. Não é com o microfone na mão, mas é com o Espírito Santo dentro de você. Eu não preciso do microfone para fazer a diferença onde Deus me coloca. Eu não preciso de um microfone para chegar numa Swansea e dizendo que Jesus pode curar. Eu não preciso de um microfone para olhar alguém caído debaixo da ponte, estender as minhas mãos e dizer: eu sei que tudo pode, porque um dia o Senhor me levantou das trevas. Eu não preciso de um microfone para olhar para o seio da minha família, tudo em meio à escuridão, e o liberar uma palavra profética de vitória que transforma. Eu não preciso de um microfone para ser um adorador. Talvez você não entendeu. Você não precisa de um microfone para fazer a diferença no tempo da tua geração. Você não precisa de um microfone para fazer a diferença dentro da tua casa. Você não precisa de um microfone. Você precisa da presença do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus vai nos mostrar que o seu talento não serve para nada, só serve para você. O seu talento sem a presença do Espírito Santo não serve para nada, porque aí a glória é tua, não é dele. E aí quando Jesus olha para uma mulher perdida e sem direção, a mulher diz: Senhor, como então nós vamos adorar? Será que eu preciso de um microfone? Será que eu preciso de um cântaro? Será que eu preciso de um novo marido? O que é que eu preciso? Jesus olha para os olhos daquela mulher e diz: filha, a hora vem. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores, eles me adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. É o que Deus está procurando nesse tempo.
identidade, o nome do pai e da mãe que já morreu. Deus precisa nesse tempo de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Paulo vai dizer em uma de suas cartas, eu não me lembro o capítulo nem o versículo, mas é certo, essa palavra é fiel: não vos embriagueis com o Espírito que a contenda. Cara, isso é poderoso de Deus. Não vos embriagueis com o Espírito em que há contenda, mas enchei-vos da presença, do poder, da glória, do Espírito Santo de Deus. Jesus te escolheu. Por isso você está aqui nessa noite. Mas há uma redundância nisso que eu vou falar. Jesus te escolheu. Mas nessa noite a escolha é sua. Jesus escolheu um povo para morar no céu. Jesus escolheu um povo na terra para fazer a diferença, para declarar as boas novas do seu reino. Jesus te escolheu, mas nessa noite quem escolheu você? Nessa noite a decisão é exclusiva sua, porque quando ele teve que decidir, ele diz no Getsemane: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas aí ele lembrou de você. Obrigado. Aleluia! Eu vou te falar uma coisa. Quando ele teve que escolher, ele diz: Senhor, passa o cálice de mim. Mas já imaginou o teu nome, Luciano, no coração de Jesus Cristo? Já imaginou, Anderson? O Senhor falou: não, você calma aí, tem a casa dele. Já imaginou, Ana Paula? Tem a Bruna, tem o seu irmão, Ana Paula. Já imaginou, Regina? Tem as suas sobrinhas. Aí Jesus diz: Pai, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus te escolheu primeiro. Ele te escolheu. Ele fez o que tinha que ser feito. Mas nessa noite, a decisão de se posicionar é sua. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós temos que fazer. Se você quiser continuar, olha, eu vou dizer, e é a minha forma de pregar. Se você quiser continuar vivendo essa vida medíocre, o salmo segundo dessa coisa serve para quem, pastor? Ser pisado. Quer continuar vivendo essa vida de mentira? O salmo segundo dessa coisa só serve para uma coisa: ser pisado pelos homens. Tem pessoas dentro da sua própria casa que não se posicionam mais. Os filhos olham, os pais às vezes são motivo de chacota para os próprios filhos. Nessa noite, a escolha de se posicionar vai colocar a culpa em quem depois? Por que os meus filhos estão assim? Por que está tudo errado na minha vida? Por que nada acontece? A culpa é de Deus. É Deus que é culpado, é Deus que não é pai. É Deus que não tem poder, ou você que não tem vergonha na cara. Ou você que não se posiciona. É fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mentiram para você. Se disseram que ia ser fácil. Mas eu escolhi ser um sal que dá sabor. Eu escolhi não ser pisado pelos homens. Eu escolhi o meu chamado, o meu propósito. Eu escolhi
Eu escolhi ser alguém, o porta-voz de Deus. Eu escolhi ser alguém que traz o céu para a terra. Eu escolhi ser alguém que faz a diferença dentro da minha casa. Eu escolhi ser alguém que, quando eu busco o meu trabalho, a presença de Deus, ela entra comigo. Eu escolhi ser alguém que, onde eu coloco a planta do meu pé, o Espírito Santo de Deus se faz presente naquele lugar. Deus está procurando pessoas que transportam a presença do Espírito Santo de Deus. A escolha dessa noite é sua. Continuar vivendo uma vida de menino na presença de Deus. Uma vida de menina. Eu não estou dizendo que você vai transformar coisas, mas eu quero dizer para você que o Deus que opera através de você, Ele transforma coisas. Coisas que um dia eu nunca imaginei ser transformado. Deus diz: espera, não no seu tempo, mas no meu. Quinta-feira passada ele estava aqui, meu irmão, craqueiro, beberrão, mulherengo. Hoje, na presença de Deus, o pastor veio aqui na quinta-feira para pregar a palavra. Eu quero dizer, tudo aquilo que é impossível para os homens, filho, tem que ser impossível para você, porque quando for possível para você, Deus não tem compromisso com isso. O que é possível para você, Deus não tem compromisso com aquilo que é possível. Agora, quando sai da tua mão o controle, quando você diz: eu não sei como, Senhor, mas tu sabes, aí Ele entra na história, aí Ele pisa na terra, aí Ele abre portas que nunca se abririam, Ele cura aqueles que nunca seriam curados, Ele liberta aqueles que nunca seriam libertos, Ele transforma cenário de caos em cenário de paz, justiça e alegria. Você escolhe em continuar vivendo uma vida como menino ou menina, alguém que não tem compromisso, porque Jeremias sabia que é difícil ter compromisso com Deus. Hoje, por exemplo, eu fui almoçar 2 horas da tarde, trabalhei à noite, escola bíblica de manhã, almocei, deitei um pouco na cama, mas a cabeça não para de funcionar. Levantei e fui para a palavra. Estou aqui. É difícil ter compromisso com Deus, porque às vezes a gente olha a posição, mas não olha o processo no meio do caminho. Na maioria das vezes a gente quer o cargo do profeta, a posição do pastor, a posição de evangelista, a posição de apóstolos. Mas você sabe qual é o processo para tudo isso no meio do caminho? Nessa noite chegou o momento de você se posicionar em Deus. Vai continuar vivendo do jeito que você está? Menino ou menina na fé? Pessoas que não querem compromisso. Não, afinal de contas, ter compromisso não é fácil. Só que é difícil entender, porque às vezes a gente tem compromisso com os homens, né? Volta a trabalhar amanhã. Você que não acorda às 6 horas da manhã, lava o teu rosto, arruma as tuas coisas rapidinho, ó, e sai do trabalho sem ver, não. Aí tem compromisso com os homens e com Deus. Ou você vive como um menino ou menina na fé, ou você vive como alguém que carrega uma mensagem, carrega testemunho, como alguém que decidiu trazer o céu para a terra. Lembre-se, Deus te escolheu, mas a escolha de fazer certo ou errado, ela sempre, eu vou dizer de novo, ela sempre fazer a escolha certo